aqui o desdobramento, porque sim, está se desdobrando em vários, do deputado Lindbergh Farias, já está aqui com a gente. Deputado, obrigada. Deputado Lindbergh, do PT do Rio de Janeiro, está conosco aqui conectado. Foi correndo do gabinete para o plenário, do plenário para o gabinete e agora está aqui com a gente no All News. A gente está desde cedo tentando conectar todas as pontas que levam a esta semana, eu diria, trágica para o governo, porque sofre uma derrota muito dura em duas frentes. Uma que já estava precificada, o PL da dosimetria, mas o placar que foi obtido ontem com a articulação direta do presidente do Senado, né, a derrota que foi acachapante para Jorge Messias, acabou transformando tudo em algo muito mais simbólico, né? E ainda vem o enterro da CPI do Master. Que balanço o senhor faz, deputado, desses 2 dias? Olha, bom dia, Dani, Sakamoto, Josias. Olha, nós estamos aqui numa sessão muito quente aqui do Congresso Nacional. Daqui a pouco eu vou falar. E, na verdade, o que a gente está vendo é um grande acordão. Um acordão entre bolsonaristas e Centrão, fazendo duas coisas. Blindagem das investigações, enterrando qualquer possibilidade da CPMI do Master. E o outro, livrar a cara de Jair Bolsonaro e dos generais golpistas. Por isso, a sabatina do Messias foi marcada num dia e essa votação no outro dia. Em relação ao Messias, deixa eu falar uma coisa para vocês. O papel dos senadores, o Senado tem o direito de rejeitar, mas em cima de 2 critérios: reputação ilibada e notável saber jurídico. É em cima disso. O presidente envia. O papel do Senado Federal é tomar uma decisão em cima desses pontos. O Messias não foi questionado por ninguém, ninguém questiona a sua capacidade jurídica, a sua reputação ilibada. Então, eu quero dizer uma coisa, isso faz parte de um movimento maior, de um grande acordão para paralisar as investigações. Vocês lembram que os bolsonaristas ficavam falando o tempo inteiro da CPMI do Master, não é isso? CPMI do Master, CPMI do Master. Eles tinham conseguido assinaturas. Nós também temos um pedido, está faltando 10 assinaturas. Sabe o que o bolsonarismo fez no dia de hoje? Eles não protocolaram a CPMI, porque a gente está querendo obrigar o Davi Alcolumbre a ler. Porque se ele faz uma sessão do Congresso, ele é obrigado a ler. Então vejam o acordo. Vão diminuir a pena de Bolsonaro, dos generais golpistas. E, ao mesmo tempo, o PL não protocola a CPMI do Master. É isso que está acontecendo aqui no dia de hoje. Agora, Lindbergh, em primeiro lugar, bom dia. É isso aí, decano. Bom tê-lo aqui conosco. É contigo mesmo. O que está havendo é uma... Porque a derrubada do nome do Messias é o que menos interessou ontem no Senado, né? O Messias fez lá uma sabatina convencional. Ele não é pior do que alguns ministros que lá estão no Supremo, né? E o que estava ali por trás era o desejo de impor uma derrota ao Lula. O bolsonarismo não tinha número para aquilo. Então, houve uma aliança do Davi Alcolumbre, as oligarquias ali do Centrão, para impor essa derrota ao Lula. Agora vem a dosimetria no dia seguinte, quer dizer, 2 pauladas em 48 horas. Parece óbvio que esses 2 episódios, eles jogam água no moinho do Flávio Bolsonaro. Existe uma percepção de que o Lula já não é o favorito, já não representa aquela perspectiva de poder. O que fazer a seu juízo? Como o governo deve reagir? Como o Lula deve reagir? Assimila essas 2 derrotas ou vai para cima? Ou impõe alguma retaliação ao Alcolumbre, a essa turma do Centrão? Alguns deles até continuam alojados no governo. O que fazer? Josias, deixa eu falar uma coisa. Claro que eles querem também impor a derrota ao Lula, mas é mais do que isso. Eu estava como líder do PT, agora estou como vice-líder do governo. Eu posso dizer que o último semestre do ano passado todo, eles só tinham uma preocupação: blindagem, tentar parar a investigação. Eles têm um sentimento aqui que a PF está descontrolada, está avançando. Isso começa com a Operação Carbono Oculto, que pega gente da política, gente do sistema financeiro e do PCC. Depois foi a refinaria de Manguinhos. Aí depois veio o caso do Banco Master. E aqui tem um desespero de muitos atores que estão preocupados com desfecho, com possibilidades de prisão. E eles começam a achar, por isso que eu disse que o Romero Jucá ficou atual. Lembra da fase do Romero Jucá no período da Dilma?
É preciso estancar a sangria. É mais ou menos isso. A reclamação que tem aqui por trás é que a PF do Lula é muito autônoma. Então, eu vejo isso aqui como um movimento que tem centralmente esse papel e esse objetivo. Eles querem retomar as rédeas, tentar impedir que as coisas continuem andando desse jeito com as investigações. O que é que eu acho que o governo tem que fazer? Tem que fazer o que fez no ano passado, dobrar a aposta. No momento da PEC, da blindagem, o que é que nós fomos? Nós fomos para as ruas. E a gente virou o jogo. A sociedade entendeu, nas redes sociais começou a surgir Congresso inimigo do povo para se proteger. É a mesma coisa aqui agora. Eu espero que, ao contrário do que eles tentam fazer, que é colocar o governo nas cordas para dosar, para impedir a investigação da Polícia Federal, eu espero que a Polícia Federal acelere as investigações. Os nomes têm que aparecer. E nós temos que ir para a sociedade fazendo a disputa política. Nós temos, como fizemos no ano passado, que tentar transformar essa derrota numa vitória política. Mostrar esse acordão. É um acordão feio do bolsonarismo com o Centrão. Essa turma do Bolsonaro tem que se explicar. Sumiu a CPMI do Master? Não protocolaram no dia de hoje? Você veja que estava tudo montado. O Alcolumbre montou tudo com o bolsonarismo. Eles trabalharam juntos, foram 2 dias. Agora é a consumação desse acordo nessa derrubada do veto aqui. Então, a minha opinião é que o governo tem que ir para a ofensiva, sair das cordas. Deputado, bom dia, Sakamoto aqui, obrigado aqui pela presença. Fazendo uma análise, eu conheço bem a sua posição a respeito disso, imaginei que também você teria essa posição com relação a dobrar a aposta. Mas, e com relação ao entorno do presidente Lula? Ficou um pouco a impressão, né, e aí eu queria até que o senhor analisasse isso, que o entorno do presidente Lula estava muito mais otimista com relação ao desfecho de ontem do que realmente estava. A gente conversava com os deputados e senadores da base do governo que falavam de 41 a 45. A gente falava no Planalto, chegavam a falar 50. Sabe, isso em off, né? Ou seja, era uma questão de avaliação pessoal. A base do governo, ela está tendo uma análise, o entorno do presidente da República e o próprio presidente da República estão tendo uma análise com todos os fatos da realidade. Como é que o senhor tem visto isso? Porque a impressão é que tinha 2 análises correntes diferentes. Olha, era difícil quem prevesse uma derrota no caso como esse. A gente achava que ia ser apertado, mas que ia ter vitória. Porque uma conspiração ardilosa como essa se constrói em cima de mentira, de muita falsidade, de muita gente chegando dizendo, eu vou votar, fica tranquilo, Messias. E traíram. E eles fazem um movimento de manada, sabe? Eu estou certo que de domingo para segunda, essa semana, terça, eles foram percebendo que tinham condições, aí foram se articulando. Foi igual a votação, lembra a derrubada do IOF? Quando o Hugo Mota pautou de madrugada, Ciro Nogueira fez um... Então, na verdade, são os mesmos personagens que estão acuados por causa dessas investigações. Não tem o que fazer. Eu acho que a maior resposta a esse novo movimento de blindagem, como eu falei antes, é prosseguir nas investigações. E aqui nós vamos ficar no plenário. Você tem que ler coisa do CPMI do Macha. Estamos correndo atrás das últimas assinaturas, que tem um requerimento nosso, da Luísa Helena e da Fernanda Melchiona, que estão faltando 8 assinaturas. A gente está se desdobrando aqui para tentar conseguir isso. Porque foi isso que teve por trás do acordão. Agora, Sakamoto, não é fácil fazer uma análise numa votação como essa, quando existe tanta mentira, tanto jogo encoberto, como foi o que aconteceu no dia de ontem. Aquele placar de 34 votos a favor do Messias, eu não vi ninguém falando nessa possibilidade. Eu preciso devolver o senhor para o plenário. A sua assessoria me explicou para a gente que a batalha está dura, mas eu não queria terminar antes de... O que acontece com pautas que são importantes, não digo para o governo, mas são importantes para o país, né? Por exemplo, o fim da escala 6x1 ganhou a rua.
ganhou a rua, conseguiu mobilizar, né, trabalhadores, debate, é um debate que está acontecendo a despeito de toda a reação do que a gente chama aqui de setor produtivo, e muita gente briga comigo, fala, Daniela, setor produtivo é quem pega e bota a mão na massa. Patrão não costuma ser tão produtivo, mas vou me ater aqui a isso. O que acontece com essas pautas? Porque o governo, no fim das contas, descobriu, abro aspas, que não pode contar com a Câmara, onde depende de ajustes muito sensíveis sempre, quando precisa avançar com alguma coisa, e nem com o Senado. Ô, Dani, você sabe que no ano passado eu acho que a gente estava no caminho certo. Era o caminho de falar para a sociedade, demarcando o campo, como a gente fez em vários momentos. Eu acho que deu uma certa refluída um pouco nessa linha e a gente tem que retomar essa linha aqui. Tá? Eu acho que o grande debate agora, a gente ganha quando joga para a sociedade. Veja bem, você falou do 6x1. Eles estão insistindo no caminho da PEC. Só que o governo mandou um projeto de lei, que precisa de um quórum menor, com urgência constitucional. Dia 29 de maio, isso tranca a pauta. Eu estou convencido que essa turma vai tentar atrapalhar a votação dessa PEC 6x1. Valdemar da Costa Neto já disse isso. O objetivo era embromar, tentar jogar para depois das eleições. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente discute a PEC, a gente tem que ficar de olho no projeto do governo. Porque, trancando a pauta, a gente tem que dizer, tem que votar. Senão para tudo. E a gente mobiliza o país. Então, a tese que eu defendo internamente, dentro do governo, aqui no PT, é que a gente faça mais disputa política. Revele o que está por trás dos bastidores. Esse acordão de uma turma que tem medo de ser preso nas investigações do caso do Banco Master. Então, eu acho que agora é mais a política do ano passado. Né? É acreditar incluindo o Alcolumbre? Você inclui o Alcolumbre? Você inclui o Alcolumbre entre esses que têm medo de ser preso? Alcolumbre, inclui o PP, inclui a União Brasil. Eu acho que em algum momento teve gente com ilusão. E o candidato é Flávio Bolsonaro. Essa turma vai vir para o nosso lado, não vai vir. Porque eles não querem o Lula governando pelos interesses opostos aos interesses dele. Mas, principalmente, pela postura da Polícia Federal, pela postura da Receita Federal do Fernando Haddad. Tudo começou, esse pânico, com aquela operação Carbono Oculto. E agora eles tentam dar esse desfecho no caso do Banco Master. Olha, foi um prazer, viu? Deputado, Pode muito falar, obrigada. Não, obrigado, eu quero só agradecer, muito obrigada. Foi uma operação a quente feita hoje. Eu agradeço demais o esforço do senhor em falar com a nossa audiência. Vamos acompanhar, claro, o bom embate, hein? Tomara que seja bom. Vamos ver se não tem barraco hoje. Por favor, bom trabalho. Vamos ao luto. Um abraço. Abraço, obrigado. Tchau. Nosso